Boa noite. Ainda assim como a gente está de pé, eu queria convidar para que a gente possa estar orando por as famílias de Suzano que teve essa tragédia hoje, essa semana no Brasil, né? Vamos aí no seu lugar, clame por aquelas famílias que estão enlutadas, vamos pedir a misericórdia do Senhor derramada sobre cada familiar que está de luto, sobre as famílias daqueles 2 jovens que fizeram tudo aquilo, que a misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor seja derramada. Espírito Santo de Deus, Tu que és consolador, nós te pedimos nesse momento, Senhor, alcança o coração desses familiares que estão enlutados, Deus. Nós clamamos, Deus, que os que não te conhecem venham a te conhecer, Senhor. Deus, que tragédia nesse Brasil, quantos jovens, quantas crianças morrendo, Deus, e nós clamamos, Deus, clamamos que a Tua graça, Deus, seja derramada pelo Brasil, sobre os corações daquelas famílias que estão de luto, Deus. Nós não conhecemos, Deus, e não podemos nem imaginar a dor que aqueles pais estão vivendo, Deus. Mas nós te pedimos que o Teu Santo Espírito poderoso, consolador, alcance, Deus, o coração daquelas famílias, Deus. Nós pedimos por aquela cidade, por aquela escola, Deus, pelos traumas gerados naqueles adolescentes, naqueles funcionários da escola, Deus. Em nome de Jesus, Deus, alcança aquela escola, Deus, alcança aquela escola com Teu amor, lava aquela escola com Teu sangue precioso, Deus, e que em nome de Jesus, Deus, que em nome de Jesus a cura do Senhor possa vir sobre os corações, o refrigério, em nome de Jesus. Oramos, Deus, para que as nossas famílias, Deus, sejam bênção, Deus. Oramos para que os nossos filhos sejam verdadeiras flechas nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nos capacita nessa noite a recebermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Tu és poderoso, Espírito Santo, e Tu estás nesse lugar. Que os paradigmas, Deus, que os sofismas que nós temos na nossa mente, que nós trazemos com a nossa história, com os nossos traumas, que venha cair por terra nessa noite, que aquilo que tem nos impedido, Deus, de educarmos os nossos filhos, segundo a Tua palavra, Deus, que venha cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Peça, meu irmão, peça para que o Senhor tire tudo aquilo do teu coração e da tua mente, que tem te impedido de educar o teu filho nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Teu Santo Espírito já continue trabalhando no nosso coração, na nossa mente, e que verdades sejam renovadas no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Pode ir. Então, boa noite, né? A gente, como o meu marido ele quase não fala, a gente dividiu, né? Porque senão... Então ele vai fazer a primeira parte, né? E eu vou fazer a segunda parte. E eu tenho já uma coisa para falar para vocês, irmãos. Uma revelação muito preciosa. Não tem manual, irmãos. Não tem manual. Se alguém achar o manual, me diz. Eu me lembro que quando eu engravidei da Isabela, nossa filha mais velha, que tem 9 anos, eu tinha muito medo de ser mãe, muito medo. Eu pensava, eu não vou dar conta, como é que eu vou trocar a fralda? Eu achava que o problema era trocar a fralda, né, irmãos? Eu achava que todo o problema era trocar a fralda, cuidar da criança, amamentar, fazer arrotar, aquelas coisas. Mas eu dizia para o Vini, por que não vem com manual, né? A Gil e o Emerson estão ali com o pequenininho, vem ali, podia vir um manualzinho junto, assim, na barriga, que ia estar tudo bem, mas não vem manual. E nós estamos também procurando o manual das nossas, né? A gente vai construindo o manual de cada um, assim como cada um tem os seus filhos, um é diferente do outro, a gente vai construindo um manualzinho, que um dia dá certo, no outro dia já não dá mais certo aquilo que deu certo, né? Os pais que estão aqui vão me dizer que é assim mesmo. Uma coisa que deu certo agora, daqui a 6 meses não significa que dará certo. Então, a gente precisa muito da sabedoria do Senhor, da misericórdia do Senhor.
e da palavra de Deus que nos guia. A palavra de Deus nos guia. Então, a gente precisa desse manual aqui aplicado nas nossas vidas. Amém? E sou eu que falo muito, né, irmãos? Fica de pé, querido. Eu e minha esposa, nós nos amamos, fique tranquilo. Nós apenas somos pessoas diferentes e muito felizes um com o outro. Pensa num homem realizado no casamento, sou eu, irmãos. Mas pensa num homem, numa mulher diferente, é eu e minha esposa. Ela manda sentar, eu mando levantar, ela é mais tímida, eu falo mais. Ela não gosta de brincadeira, eu gosto de mais. E Deus nos junta e a partir de nós, Deus nos abençoa com 2 crianças lindas, que são uma benção. Querido, fique de pé, feche seus olhos. Nós não queremos dar uma palestra, até porque nós não temos qualificação humana para isso. Existem pessoas muito mais preparadas humanamente falando, mas nós queremos repartir com os irmãos aquilo que nós vivemos e queremos repartir com os irmãos aquilo que nós temos vivido na nossa casa, com as nossas filhas, coisas que nós já acertamos, que nós já erramos. E não tem como criar filho e criar os filhos sem estar voltado para o Senhor. Você não vai conseguir alcançar os resultados que o Senhor deseja. Então feche os seus olhos, entre na presença do Senhor. Eu quero te convidar, a primeira lição da noite de educação de filhos. Adore ao Senhor todos os dias na tua casa. Primeiro grande mistério, primeira grande revelação, como criar um filho e uma filha abençoada. Seja um homem intenso na oração, na adoração, na leitura da palavra. Busque a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Adore a Ele, querido. Porque Ele é bom. Temos problemas, temos dificuldades, mas todos os dias adore ao Senhor. Ei! O Senhor é bom. Ei! Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Adore a Ele, igreja, adore a Ele com todo o seu coração. Vamos juntos fazer aquilo que nós fazemos nas nossas casas, aquilo que nós fazemos no nosso quarto, fechar os nossos olhos, levantar nossas mãos aos céus e declarar que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ei. E a sua misericórdia, ei, dura para sempre. Te amamos, Espírito Santo. Nossos filhos não vieram com um manual, nossos filhos não vieram com nenhum tipo de orientação de como fazer, como não fazer. Mas nós temos o Espírito do Senhor. E a Tua palavra diz, Deus, que se alguém precisa pedir, se alguém precisa de sabedoria, deveria pedir, o Senhor daria. E nós pedimos, Espírito Santo, nos capacita. Espírito Santo, nos enche de tal forma que nós vamos ter palavras de sabedoria.
Espírito Santo, nos enche de tal forma que nós teremos visões espirituais, que nós teremos revelação, nós teremos poder, autoridade para orientar, para direcionar, para abençoar, para exortar os nossos filhos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, são pais segundo o coração de Deus. E nós queremos isto, Pai. Nós queremos um compromisso, um relacionamento diário, constante com o Senhor, com a Tua palavra. Nós queremos ser cheios de Ti. E os nossos filhos profetizarão, como diz na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, por Tua presença aqui. Não é por causa de homens, mas é por causa da Tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, querido. Podemos sentar, irmãos. Acho que a primeira coisa que eu quero falar sobre educação de filhos. Querido, eu preciso ter um entendimento de que eu só vou ter algo da parte de Deus para os meus filhos se eu for um homem de Deus. Queridos, teus filhos te veem lendo a Bíblia. Os teus filhos sabem que você faz devocional todos os dias. Não, Vini, não. Minha filha tem 9 anos, nós mandamos ela ler a Bíblia. Se nós não lêssemos a Bíblia, o que ela ia dizer para nós? Ô pai, por que eu tenho que ler se tu não ler? Filha, vai orar. Por quê? O que é orar? Queridos, nossos filhos precisam ver a nossa vida com Deus. Eu já pulei um pedaço. Abre sua Bíblia aí no Salmo 127. Eu quero compartilhar algumas bases, depois a Juliana vai continuar. Salmo 127, verso 3. O que eu quero lançar alguns fundamentos aqui, irmãos, bases, algumas coisas que precisam estar claras no nosso coração. Salmo 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Queridos, filhos são herança do Senhor. Você já ouviu mãe e pai chamar filho de demônio, praga, tudo que é coisa ruim? Talvez você não ouviu, talvez você já falou. Pais que dizem, onde eu estava com a cabeça quando eu decidi engravidar? Mas por que eu fui ter essa bendita dessa criança? Destruiu a minha vida. Estou falando de coisas que são reais, querido. Meu Deus, Vini, alguém diz isso sim. Muitas pessoas dizem, e nós já presenciamos algumas coisas desse tipo. O primeiro entendimento que eu preciso ter é de que os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Querido, os nossos filhos são um presente de Deus para nós. Eu preciso entender isto. Ô Vini, eu tenho um caso, todo mundo tem. Eu tenho uma dúvida. A menina tinha 16 anos, engravidou num baile funk e voltou para casa grávida. Esse filho foi gerado por Deus ou pelo diabo? Irmãos, eu quero que você me diga biblicamente algum versículo bíblico que te permita pensar que o diabo tem poder de criar
uma vida. Eu preciso diferenciar, querido. Esta criança foi gerada em pecado. Esta criança foi gerada fora do padrão do sonho e do desejo de Deus. Mas foi gerada por quem? O único que tem poder para soprar o fôlego de vida é o nosso Deus. Então foi gerada por Deus. Eu nunca vi o diabo gerar uma vida e nunca vou ver, porque ele não tem essa capacidade. Então os nossos filhos, mesmo se gerados fora do padrão e do sonho de Deus, são um presente de Deus para nós. Nós precisamos entender isso. Querido, tudo que nós recebemos de Deus é precioso demais e precisa ser cuidado, precisa ser criado, precisa ser orientado. E aí eu preciso entender, eu e minha esposa, duas pessoas muito diferentes. Juliana engravida, fica cheia de medo e de preocupação. E o marido, manda mais, Senhor. Eu vou encher a terra de criança. Até vim do hospital, confesso. Quando chegamos em casa com aquele nenenzinho no colo, que era só eu e ela, não tinha as enfermeiras para ajudar, eu fiquei abalado. Quem aqui já é pai? Quem aqui levantou de madrugada quando o neném era recém-nascido e foi no bercinho botar o ouvido para ver se estava respirando? Alguém aqui fez isso? Meu Deus, parece que nem respira. Vai lá e bota. Ai, está respirando. Queridos, normal. Eu agora sou responsável por proporcionar um lar, uma família espiritualmente, emocionalmente saudável para essa criança. Como isso? Eu não tenho dúvida, existem exceções. A Juliana disse que quem tinha que estar aqui falando era o Ricardo e a Vanilda, que já criaram os filhos. Eu não tenho dúvida, o Ricardo e a Vanilda vão nos testemunhar que cada filho é diferente um do outro. O que tu aplicou com um e deu certo não significa que funciona com o outro. Não, é 3 varadas na perna esquerda que resolve, para um resolveu. O outro tomou as 3 varadas e riu. Minha mãe me espancava, irmãos. E eu dava risada e ela me batia mais e eu debochava. Meu irmão, a mãe não precisou nem bater, porque o guri obedeceu sempre. Funcionou com um, não funcionou com outro, isso é assim, é o ser humano. Mas como eu vou gerar, como eu vou proporcionar? Pais e mães, não, na minha opinião, isso aqui tudo é opinião, né, irmãos, assim, da minha cabeça e da minha esposa. Nós entendemos que não existe como eu ser um pai e uma mãe, emocionalmente e espiritualmente saudável, sem cuidar do meu relacionamento com Deus. Vini, eu vim aqui ouvir sobre filho, tu só está falando de relacionamento com Deus. Porque, querido, eu sei quem eu sou sem Jesus. E se o meu relacionamento com Deus está esfriando, eu sei a porcaria de homem que eu viro. Quantas vezes minha esposa me olhou e disse, meu Deus, amor, com todo carinho e respeito, está filmando esses troços, agora não dá para dizer essas coisas assim. Mas tu tá chato hoje, amor. Meu Deus, vai orar, ô criatura. Aí eu penso, minha mãe já dizia isso. Ai, amor, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Te tranca lá, lê um livro inteiro da Bíblia e vê se tu volta melhor. Tu tá ranzinza. Amor, tu tá intolerante. Tudo te incomoda, tudo te estressa. Meu Deus, o serviço foi tão ruim, agora tu chegou em casa todo nervosinho. E aí as crianças fazem uma arte de criança. E o pai, sem Deus, impaciente, estúpido, sai numa contramão. Minha esposa criou uma frase que eu acho fantástica. Minha filha de 4 anos faz uma arte, está lá agitada, incomodando. De repente minha esposa diz, Sofia, para. Tu até parece uma criança de 4 anos. Sim, é verdade, o que ela está fazendo é de uma criança de 4 anos, ela tem 4 anos, realmente. Irmãos, se nós descuidarmos, nós não seremos pais e mães segundo o coração de Deus.
E aí não adianta ler, não adianta mandar para psicólogo, para terapia, para isso, para aquilo, para aquele outro. Se falta Deus sobre a minha vida, meus filhos sofrerão. Ponto. Eu queria só organizar, queridos, aqui para todos nós, como ser uma casa, um lar saudável. Primeiro, Deus, Jesus e o Espírito Santo, relacionamento pessoal com Deus, chave. Marcos capítulo 12, verso 28 a 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Lucas 14, 26, 27, depois o 33, aquele texto que fala que quem não aborrecer pai, mãe, filhos, não é digno de ser chamado meu discípulo. Querido, o meu relacionamento com Deus é a maior prioridade da minha vida. Amor, diz amém, nós tínhamos combinado. Amém, aleluia. O meu relacionamento com Deus é a coisa mais importante na minha vida. Não tem, se eu trocar isso, eu não serei um bom pai para as minhas filhas. Se eu colocar a Isabela e a Sofia na frente de Deus, no meu coração, eu não vou ser um pai segundo o coração de Deus para elas. Se eu botar a minha esposa na frente de Deus, eu não vou ser um bom marido. Eu preciso ter isso organizado. Deus é o principal, ponto. Fechou, é Deus, primeiro Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, ok? Ah, Vini, quando é que fala de filho? Calma, minha esposa vai falar. Depois, querido, a segunda coisa mais importante, aí vem a minha família. E dentro da minha família, existem divisões importantes também. Querido, eu cresci ouvindo que era primeiro Deus e depois a igreja. Porque a igreja é a obra de Deus. Quem aqui conhece algum filho de pastor desviado que não quer ser crente? Mas como? É o filho do pastor. Ele cresceu vendo o pai dele orar, ler a Bíblia. Ele cresceu num ambiente de glória, culto todo dia. Ele cresceu vendo o pai dele para as vigílias. Ele cresceu vendo o pai dele para os retiros. Só que às vezes o pai estava no retiro no dia que era o aniversário dele. Só que às vezes o pai foi para a vigília no dia que ele queria que o pai tivesse ficado em casa para olhar um filme com ele. E aí aquela criança cresceu, e quem é o maior culpado dele não ter a presença do pai dele? A igreja, Deus, roubou meu pai de mim. O pai sempre teve que fazer a bendita da obra de Deus. E eu fiquei abandonado, sem pai, carente e desorientado. Então, queridos, eu preciso entender, primeiro Deus, depois a minha família. E dentro da família tem essas prioridades. Qual é a maior prioridade de um homem dentro da família? Quem é casado olha no olho da esposa, se pisca todo, manda um beijinho para ela e diz: é tu, meu amor. Quem não é casado olha para o dedão do pé, pensa: um dia eu chego lá. Quem está fazendo romance real olha para o lado oposto para não ficar muito atentado, olha para o telhado. Pensa: Jesus, grande é a tua obra, Senhor. Irmãos, é a esposa, é o marido. Quem aqui já viu mulher cuidar mais do filho e abandonar o marido? Quem aqui já viu homens abandonarem a esposa e ficar só cuidando dos filhos? Meu Deus, o meu filho é tudo para mim. Tem algo errado. Meu Deus, como é que eu vou viver sem essa criança? Eu não sei como, mas tu tem que te preparar, porque logo, logo ela vai embora. Tu não foi? Tu não era criança na casa do papai e da mamãe? Tu não nasceu no papai e na mamãe, não cresceu, não casou e não foi embora? Queridos, as crianças entram na nossa vida depois do casamento. E naturalmente saem da nossa vida, de dentro da nossa casa, durante o casamento. O casamento existe antes da criança
e o casamento vai continuar existindo, ou deveria, depois que os filhos casam. Sabe o que acontece? Famílias onde o marido e a mulher não priorizam um ao outro, quando os filhos casam, tu já viu, desculpa eu e minha boca grande, eu estou com unção de sabedoria na minha língua, amor. Tu já viu o velho se separar? Casalzinho lá com 70 e poucos anos, se separou. Irmão, como é que é a sexualidade lá pelos 70 anos, será? Mas não deve ser aquele negócio todo, né? Aí separou, enjoou um do outro. Não separou por causa da sexualidade. Agora tem uns remedinhos, eu nunca tomei, tá, irmãos? Mas tem uns remedinhos que diz que ajuda. Eu tomo um azulzinho, que é um anti-inflamatório. A minha esposa diz, amor, toma o teu azulzinho. Eu digo, o anti-inflamatório. Fique claro, que fique claro. Depois isso aí tem que cortar da gravação. Irmãos, não separou por causa da sexualidade. Separou porque normalmente o casal abriu mão do próprio casamento para viver em função dos filhos. E quando os filhos foram embora, o casal não sabe mais viver um com o outro. Por quê? Porque o sentido da vida acabou, o filhinho foi embora. Agora sobrou a avó, agora tem que dormir com a avó. Olha que desgraça, rapaz. Envelheci e sobrou a avó. Eu e minha esposa, eu, Vini, já cometi muitos erros no meu casamento. Me arrependo e pedi perdão para minha esposa. Eu, por um bom tempo, fui um marido ausente. Por um bom tempo, eu cuidei da obra de Deus e descuidei do propósito de Deus com a minha vida, que era cuidar da minha família. Vivi coisas que não gostaria de ter vivido, porque eu tinha que correr para fazer o que eu acreditava ser a obra de Deus, ou a minha mesmo, no fundo, no fundo. E minha esposa ficou sozinha em casa, muitas vezes, sofrendo, sozinha e calada. E quando pediu ajuda, ela ouviu. Tu é a mulher do pastor, te levanta e te endireita e para com isso aí. Porque o Vini tem muito problema com a igreja. Ele tem que cuidar da obra. Não, eu tinha que ter cuidado da minha família. Eu já pedi perdão para minha esposa por isso. Sabe o que eu e a Juliana criamos? Tomei sem moral agora porque eu não estou fazendo. Mas nós temos combinado de fazer jantar romântico. E já avisamos as gurias. Então, de tempo em tempo, a gente deixa elas na casa de alguém e diz, hoje o pai e a mãe vão ter o jantar romântico deles. Vocês vão ficar com alguém e nós vamos sair só nós dois. Irmãos, é isso aí mesmo. Pode dar glória, pode orar em língua. O mistério é grande, irmãos. Porque eu preciso, para ser um bom pai, cuidar do meu casamento. Eu não vou ser um pai abençoador se eu tiver em pé de guerra com a minha esposa. Se o nosso relacionamento como família for uma tragédia, o que minhas filhas vão aprender sobre casamento? Conhece pessoas que não querem casar de jeito nenhum? Não é o processo natural. A pessoa não quer, tem pessoas que não querem casar, falou em casar, eu não quero. Isso é natural, irmãos. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. A solidão é usada como castigo em muitos lugares. O preso que vai para a solitária, porque solidão é tormento, solidão é tortura. Por que uma pessoa não quer casar? Porque tu vai olhar a história de vida dela. Provavelmente o modelo de casamento que ela tem é muito ruim. E ela não quer sofrer o que ela já viu dentro da casa dela. Então, queridos, se você quer educar seus filhos precisam ver um pai e uma mãe apaixonados um pelo outro, queridos. Aí às vezes as meninas perguntam, hoje vocês vão no jantar romântico? Digo, não, hoje nós vamos em alguma outra coisa. Ô pai, quando é que vocês vão no jantar romântico? Não, nós estamos combinando, nós vamos ir. No momento nós não estamos indo muito, tá, irmãos? Assim, a gente está passando por uma fase de transição e não está dando, mas vai voltar, vamos voltar. O homem deixa pai e mãe e se casa, irmãos.
e se torna um com a sua esposa. Primeiro Deus, depois sua esposa ou seu marido. E depois os filhos. Os filhos estão depois da esposa e do marido. Essa é a ordem que eu enxergo na Bíblia. O contrário disso, queridos, é prejudicial às próprias crianças. Depois dos filhos, aí vem o trabalho, a vida profissional, depois igreja, ministério. Eu tenho textos bíblicos aqui que eu posso te passar se você quiser no final. Negligenciar isso, querido. Tu já viu o homem que bota o trabalho na frente dos filhos, da esposa, na frente de tudo? Conhece alguém que faz isso? Mulheres que botam a igreja, o círculo de oração, a reunião das irmãs na frente, deixa o marido em casa com as crianças, e ela vai, e ela faz, e ela isso, e ela aquilo. Queridos, se nós não cuidarmos dessa ordem, nós veremos um reflexo na vida dos nossos filhos, que talvez, dependendo do tempo que eu leve para enxergar, eu já tenha trazido um grande prejuízo para as crianças. Homens gananciosos que ficam trabalhando, porque ele tem que ganhar mais dinheiro, vão gerar que tipo de filhos, queridos? Carentes, abandonados, ou gananciosos também. O modelo do pai tem que ter, tu é o que tu possui. Não. Primeiro Deus, depois minha família, dentro da minha família minha esposa, depois da minha esposa vem meus filhos. Irmãos, é muito importante, olha aqui para mim, que o casal fale a mesma linguagem com os filhos. Todo casal tem um que é mais firme e um que é mais flexível. Olha que palavra bonita que eu achei. Para não dizer fraco, é flexível, mas bonito. Todo casal tem. E a criança desde cedo sabe quem é quem. Sabe. Irmãos, quem aqui tinha a mãe mais braba? Levanta a mão. Quando tu queria pedir alguma coisa que tu achava que a mãe ia dizer que não, tu ia aonde? O pai normalmente um boca mole. Não foi isso que eu disse. O pai muitas vezes muito flexível. Ô pai, eu quero explodir a casa do vizinho. Não sei, meu filho. Fala com a tua mãe. Sabe o que é isso? Um baita de um covarde. De um homem covarde. Ai, pai, eu queria fumar dentro de casa. Ai, meu filho, esse cigarro, esse cheiro, né? É tão ruim, né? Ah, tá, mas eu até vou comprar o cigarro para ti. Um homem fraco. Um homem que não consegue se posicionar diante dos filhos. Eu estou encerrando a minha parte, amor. Tu já viu mulher que quer mandar no marido? Quem já viu? Não é o nosso caso, a gente viu no vizinho sempre. Nunca lá em casa. Tu já viu mulher que não consegue mandar nos filhos, que os filhos fazem o que querem? Homem que quer mandar na mulher porque ele é o cabeça, mas não consegue dizer não para uma criança? Irmãos, por que isso? Porque os valores, os papéis, as funções se inverteram. Depois eu continuo. Vou chamar minha esposa aqui agora. Provérbios 22, 6. Um texto super conhecido. Tem vários textos muito conhecidos, eu anotei vários aqui, mas não vai dar tempo de ler todos. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É muito interessante a tradução da NVI, a linguagem da NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia, é uma linguagem muito boa, quem tem, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles.
Instrua a criança com os objetivos que você tem para ela. Só que para a gente instruir, a gente precisa ter as coisas claras, né, irmãos? A gente não consegue ensinar se a gente não tem as coisas claras no nosso coração. Isso que o Vini falou. A gente precisa ter as hierarquias na nossa casa, as coisas... As crianças precisam saber que elas não vão falar com o Vini e o Vini vai deixar, porque as nossas já tentaram, como toda criança. Ô pai, deixa tal coisa. O que a tua mãe disse? Ah, disse tal coisa. Ah, então é isso? Às vezes nem concordando, né, irmão? Porque são tantas situações que aparecem no dia a dia que a gente não concorda com tudo. Daí tu pensa, eu não faria assim, mas daí tu engole essa e depois vocês conversam e depois as coisas vão... Hã? Então, ensina a criança no caminho que deve andar, é uma coisa muito relativa no nosso mundo hoje. Porque, assim, eu não sei se eu vou conseguir me expressar, mas nós estamos dentro de uma sociedade que tem uma visão de educação. Eu fui ler e pesquisar sobre um pouco da educação mundial. Fui ler, estudar, ver o que os psicólogos falam, o que os psiquiatras... E mudou, gente, mudou a visão de educação. Nós estamos inseridos, principalmente a geração mais jovem, a minha, e os mais jovens ainda mais. A gente está numa geração onde a gente mudou a visão das coisas. Os filhos, na época da Vanilda e do Ricardo, talvez um pouco antes, os meus pais, a visão que os meus pais tinham de filhos, era assim, filho é mais um na família, entendeu? Filho compõe a família, que bom que você chegou, mas você faz parte da família. Não, em 1945, olha que interessante, como a gente é fruto do meio que nós estamos, a gente não se dá conta. Espera aí que eu tenho que achar aqui os negócios. 1945, um autor com Benjamin Spock lançou um livro nos Estados Unidos, 1945. Meu filho, meu tesouro. Isso é super natural hoje para nós, mas naquela época, meu filho, meu tesouro, não era assim natural. Era tipo assim, como assim? Falando que a criança precisa ter a sua voz, a criança precisa se expressar. E esse livro vendeu milhões e milhões de exemplares. E começou a moldar toda uma geração. Em 1960, a gente sabe que veio a revolução, veio os hippies, sexo, drogas, rock and roll, vida, liberdade, e todo aquele negócio. E os filhos começaram a crescer e ver tudo isso. E os pais dos anos 60, nós somos os filhos dos pais dos anos 60. E as gerações vão se moldando. E a gente está nesse contexto. A gente está crescendo nesse contexto, onde primeiro os filhos eram mais um na família, de repente eles viraram um tesouro, algo muito, 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 muito precioso. Eu não estou dizendo que não são, porque eles são herança do Senhor. Mas isso a gente vai se perdendo no meio desse processo educacional que vai se construindo na sociedade. E o que a gente vê hoje, irmãos? Se a gente diz um não para uma criança, tu está reprimindo ela. Deixa ela se expressar, ela precisa se expressar, ela precisa ter liberdade. E eu pesquisei vários psicólogos e psiquiatras, assim, eles falam que nós estamos, não é palavra de gente crente, tá? É de gente que estuda a educação mundial. Nós estamos num declínio da educação familiar. Eles usam outras expressões nós estamos num momento de crise, uma grande confusão social, uma crise social, porque as crianças estão fora de controle. Os nossos filhos, irmãos, a gente precisa acordar, porque nós estamos nesse meio educacional inserido, onde o filho é muito precioso. Sabe a síndrome do imperador? Alguns já ouviram falar. Onde o filho precisa ter tudo, mas ele precisa. A gente está numa sociedade consumista, onde a gente acha que a gente precisa trabalhar mais para dar uma boa escola, para dar uma boa roupa, e a gente vai se perdendo nesses valores, e tudo começa a dar errado. E a gente, de repente, pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo com os meus filhos, com a minha vida? Aquilo que eu não... Quem não pensou isso? Aquilo que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. Não, eu não tive isso.
Bom, irmãos, eu tenho que confessar para vocês que com material escolar eu preciso me controlar muito, porque eu não tive material escolar. Então, sabe assim, caderninho bonitinho, estojinho bonitinho, mochilinha bonitinha, tudo combinandinho? Ah, Bia Catiele, agora eu me lembrei. Tipo assim, eu me controlo no grau máximo, mas a minha vontade é ir na Clipe e comprar tudo de mais bonito, mas eu controlo, porque assim, tu acaba, entendeu? Querendo dar, mas tu pensa, não, eles não precisam disso. Eles não precisam daquilo, eles não precisam. Sem dinheiro também é fácil de controlar. Mas tem pai que faz empréstimo e parcela. Tem pais que fazem empréstimo para a festinha de 1 ano da criança, irmãos. Tem pais, a gente conhece. A gente conheceu vários pais que fizeram empréstimos para a festinha de 5 anos da criança. Não, meu filho merece uma festa de 5 anos. Irmãos, festas assim absurdas, entende? A gente vai entrando assim e a gente vai se perdendo, a gente se perde. Então, a gente precisa, antes de ensinar o caminho que a criança deve andar, irmãos, a gente precisa saber que caminho que a gente está andando. Sabe o contra-maré dos jovens? Vale para os pais igualzinho, contra-maré. Uma das coisas assim, ó, que nós como pais, eu acho que é uma das piores coisas que nós temos feito para os nossos filhos. Eu classificaria grau 1, a pior. Top 10 das piores coisas, grau 1. A criança está birrenta, está chata, está não sei o quê, está com sono. O que o pai e a mãe fazem? Tá com o celular. Põe para ver um desenho. Põe para ver um celularzinho. Aqueles vídeos do YouTube que tem milhões de visualizações. A gente taca-lhe aquilo nas crianças. Porque realmente, irmãos, é mais confortável. A criança está chata, tudo ali, a criança fica ali. Tem uma psicóloga que eu até já fiz terapia com ela lá de Canoas. Entrei em contato com ela e disse, Ronildo, o que tu diz sobre educação de filhos? E ela me escreveu assim, ela disse, Ju, eu estou apavorada com as crianças, assim, dessa idade dos nossos filhos, das nossas filhas, 8, 9 anos, eles estão virando zumbis. Essa expressão que ela usou, e até me arrepia só de pensar nisso. Porque o que nós estamos fazendo, irmãos? A gente taca ali o celular, né? A criança está incomodando, não sei o que, celular. Celular. Existem vários estudos comprovando que as crianças ficam viciadas em vídeos, em jogos, ficam viciadas. O cérebro delas se transforma como se fosse um cérebro de um viciado, um dependente químico. Nós só estamos trocando o vício. A gente só está trocando a forma de vício. Em Canoas, o Vini a gente trabalhou um bom tempo com jovens. E tinham jovens viciados, eles não conseguiam se relacionar. E daí o que acontece, irmãos? Está um menino lá que ama jogar videogame, porque é bom jogar videogame, tem uns videogames muito legais. Os vídeos do YouTube são muito legais, envolve as crianças, e a gente vai deixando. Vai deixando. O que acontece? O que as professoras... Quem é professora aqui na sala de... Quem é professora? O que as professoras podem confirmar? As crianças não conseguem mais ficar sentadas ouvindo a professora. A maioria das professoras que eu converso, as crianças não param, elas levantam da cadeira, daí elas sentam, daí elas não conseguem mais ficar paradas, porque o ficar parado é assim, né? O ficar parado é muito chato. É muito chato. A gente está dizendo o quê para os nossos filhos? Vocês precisam de muito estímulo para ter prazer, que os eletrônicos dão. Então, assim, eu vou dar muito estímulo. Se a criança não tem muito estímulo, fica chato. Qual filho aqui que já não disse, mas não tem nada para fazer. O que eu vou fazer? Mas eu vou lá. Não tem para fazer nada. Sabe? Tipo assim, coisa chata, gente. Os nossos filhos não sabem ficar sem fazer nada. E a gente precisa ir contra isso. A gente precisa ensinar eles a se consolarem, a se frustrarem, a superarem a frustração. Eles não são mais frustrados. Vocês já viram? A gente não frustra mais os nossos filhos. Eles, mãe, não sei o quê, estou cansada, estou não sei o quê. Tá, dá um videozinho, dá um celular. Eu vou ler um negócio para vocês que não é nem gente cristã que fala. Sabe quanto tempo, irmãos? Quanto tempo uma criança deveria ficar em contato com eletrônicos? Eletrônicos é TV, celular, videozinho, parari, tudo que é eletrônico. Espera aí. Eu sei, mas eu quero achar que... É que eu fiz muitas anotações. Acho que eu me passei um pouco.
Academia Americana de Pediatria diz que até os 18 meses uma criança não deveria ter contato com eletrônicos. A gente pensa que é absurdo. Meu Deus, como uma criança de 1 ano e meio não ter contato com o celular? Não é fora da nossa realidade, irmãos? Respondam para mim, faço sim ou não com a cabeça. Tipo, todas as crianças, tu vai num restaurante, uma criança está com o celular. Tu vai em qualquer lugar, na igreja, as crianças estão com o celular. Todos os lugares as crianças estão com o celular, entende? Assim, eu fico apavorada. E daí, até os 18 meses não deveria ter em contato. Ó, a Gil ali ainda tem tempo. O nosso já... Até os 18 meses. E daí, dos 18 meses aos 5 anos, sabe quanto tempo? No máximo, 1 hora por dia. 1 hora por dia, no máximo, de TV, de celular, de não sei o quê. Isso não sou eu que estou falando, isso é a Academia Americana de Pediatria. Essa crise com a tecnologia está tão grave, irmãos, que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual. Um manual para os pediatras, para os psicólogos, para os médicos, para eles saberem o que fazer, porque as crianças não sabem mais viver sem tecnologia. E em Canoas, a nossa filha, quando estudava na 1ª série, ela não dormia muito cedo, porque a gente tinha essa vida de igreja, né? Muito agitada, mas ela acordava de manhã. E eu fui lá conversar com a psicopedagoga, dizendo, ai, não consigo pôr ela para dormir cedo. Aquelas coisas que a gente tem problema, a gente procura ajuda. Procurem ajuda. Se vocês têm algum problema, procurem ajuda. Eu procurei muito e ainda procuro. A gente sempre procura, mas procurem ajuda. E ela dizia assim, olha, depois das 17 horas, depois das 5 horas da tarde, nada de eletrônicos, nada de TV, nada de não sei o quê. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque atrapalha o sono, porque atrapalha o sono, vai agitando o cérebro da criança. Teoricamente, a criança se acalma, mas, na verdade, o cérebro está aqui, ó, irmãos, a milhão, entendeu? E desde a 1ª série da Isabela, nós nos policiamos a fazer isso. Depois das 5 horas, não tem TV ligada lá em casa. Claro, exceções, né, irmãos? Vamos fazer a noite do cinema, da família. A noite do cinema e tal. Tem exceções, não é? Porque assim, ó, irmãos, eu não sei como é que vocês fazem. Mas a gente não precisa de chegar em casa agora e dizer, ó, a partir das 5 da tarde, então agora não tem mais TV aqui nessa casa. Pronto. Regra dessa casa, porque agora eu vou pôr regra nessa casa. A gente não precisa fazer isso. A gente faz sutilmente, entendeu? Em vez da criança... Ai, mãe... A Sofia, para ver YouTube, aqueles vídeos, ela diz, posso ver bebê? Porque eles ensinavam os negócios lá de bebê, baby alive, não sei o quê. Ai, posso ver bebê? Não, vamos, quem sabe, brincar de tal coisa. Tu vai mudando. Aquilo que é a palavra... Instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela. Nós vamos instruindo. A gente não precisa bater de frente e dizer, não, agora, ó, isso aqui... Apesar que assim, ó, a Sofia tem 4 anos. Tinha uma época que ela chegava em casa, parecia uma viciada maluquinha. Eu posso ver? Mãe, eu posso ver agora? Posso? Aí sabe quando aquilo vai te dando aquele nervoso, que tu pensa... Não, daí a minha vontade era socar a criança, não socava, controlava, porque a gente precisa ser equilibrados, né, irmãos? Não adianta, é o nosso caso. Mas assim, ó, a gente precisa pedir sabedoria para Deus, para a gente ter equilíbrio. Não adianta, irmãos, eu não sei quantos de vocês, mas mulher tem essa tendência um pouquinho mais forte de dizer, cala a boca, sai daqui, sai daqui. Não adianta, porque quando a gente grita, há estudos também, dá vontade, mas quando a gente grita, há estudos que o nosso cérebro bloqueia e não está mais te ouvindo, entendeu? Então não adianta chegar em casa gritando que nem uma louca com a criança e falando, porque vai bloquear o cérebro numa defesa natural, vai bloquear, a criança vai ficar com aquela cara, não vai te ouvir, não vai mudar nada. Eu tenho muita coisa anotada aqui, mas eu só queria ler o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que acontece com o uso excessivo de tecnologia. Lembrando que eles orientam que crianças de 1 ano e meio, 5 anos, seria 1 hora. Antigamente era 2, irmãos, eles diminuíram para 1 hora. Era 2 horas e eles diminuíram para 1 hora. Só uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos, com alunos da 8ª série, viram que eles acessam mais de 100 vezes por dia as redes sociais. É isso que hoje os nossos filhos, os pequenos, não têm acesso às redes sociais, mas os grandes já têm. Mais de 100 vezes por dia, irmãos. Isso vai gerar o quê nessas crianças? Essa angústia que eles querem preencher, essa falta de relacionamento, porque assim, ó,
Essa psicóloga essa que eu falei, a Ronilda, ela disse, Ju, as crianças não sabem mais comunicar. Elas não sabem mais conversar, elas não sabem se relacionar, elas não sabem mais relacionamentos, não sabem, porque a tecnologia tomou conta. Olha só, uso excessivo de tecnologia segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Aumenta a ansiedade, dificuldade de se relacionar, estímulo à sexualização precoce, adesão a cyberbullying, elas vão aprendendo isso, cyberbullying, bullying na internet, comportamento violento ou agressivo, intolerância, transtorno de sono e alimentação, baixo rendimento escolar, lesões por esforço repetitivo, até problema de vista, né, irmãos? Porque as crianças ficam com o celular assim, né? Já viram, né? De coluna, de vista, fica assim, ó. Esses dias eu vi a Sofia, ela estava assim na frente da TV. Porque isso que a gente controla, irmãos, a gente é chato. A gente controla. Ah, que eu ia falar antes, eu já falei para a Sofia, 4 aninhos. Acho que ela nem tinha 4 anos, nem me lembro. Eu disse, filha, sentei, eu disse assim, olha só, tu não acha que tu está meio viciada? Tu não acha que tu não quer o tempo todo, assim, ficar vendo bebê, vendo YouTube, vendo não sei o quê? Daí ela fez muito engraçadinho. Assim, mãe, eu acho que eu estou aviciada. Aviciada, ela falou. Mãe, eu acho que eu estou aviciada. Eu disse, filha, então vamos parar de ver um pouco para te desaviciar. Daí ela, vamos. E ela quis. E eu lembro que a gente ficou assim, ela ficou uma semana sem nada. Eu disse, filha, agora tu pode ver um pouco, vamos controlar, o que tu acha? E daí, às vezes, quando ela está querendo demais, eu digo, ô, Sofia, tu não acha que tu está meio aviciada dela? Ela sempre concorda, irmãos, ela sempre concorda. E eu penso, então ela está percebendo, entendeu? Às vezes os nossos filhos, eles querem que a gente fale, eles são angustiados por limites, para que a gente diga, ó, eu estou percebendo que isso não está te fazendo bem. Mas claro, é legal, né, irmãos? É legal ver, a tecnologia é boa. Irmãos, ó, eu e meu esposo, este, querido, tranquilo, sereno, calmo, equilibrado. A gente não tem Facebook no nosso celular, baixado o aplicativo, a gente não tem Instagram. Por quê? Porque consome o nosso tempo, irmãos. Nós estava viciado. Porque tu entra ali e tem uma notificaçãozinha, né? Não sei como é que é com você. Ah, só vou dar uma olhadinha. Aí já vai o dedinho. Daí tu já vê, entende? A gente também está viciado na tecnologia. E a gente ensina isso para os nossos filhos. Tá, já me perdi aqui. Tá, então só para continuar lendo, uso excessivo, baixo rendimento escolar, lesão por esforço repetitivo, exposição precoce a drogas, obesidade, adoção de hábitos nocivos, transtornos comportamentais e mentais. Eles falam nesse artigo que eles escreveram sobre uma dieta midiática, dieta de mídia, dieta de tecnologia. A gente precisa, irmãos. A gente precisa, os nossos filhos precisam. E daí, nesse contexto, irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos, segundo aquilo que nós temos para eles, contra a maré, né? Contra a maré. A gente precisa pôr limites, irmãos. Eu sei que é muito difícil. Quem são as mães que trabalham o dia todo? É muito difícil, irmãos. Qual mãe que trabalha o dia todo não pensou? Ai, mas eu vou brigar, eu fiquei o dia todo fora. E agora eu vou chegar e dizer não, vou ter que bater, É muito difícil, é difícil. Mas olha o que esse texto bíblico diz. Não precisa abrir, depois eu posso passar se alguém quiser. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. No 17 diz, corrige o teu filho e te dará descanso, darás delícias à tua alma. A vara e a disciplina dão sabedoria para a criança. Aqui o outro texto diz assim, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Ou seja, se a gente não disciplinar, ela pode escolher caminhos de morte, irmãos. Se a gente não disciplinar uma criança, se a gente não falar o que é não, o que é sim, o que pode, o que não pode. Só que assim, para isso a gente precisa sair daquele ambiente educacional que nós estamos inseridos, onde os psicólogos falam
que não tem mais certo e errado. A sociedade está dizendo... Esses dias a Sofia, a Bela disse assim, ai mãe, o meu coleguinha falou que ele queria ser menina. Daí a Sofia disse, a pequena disse, é só ele orar. Não, filho, quase infartei dentro do carro. Não, filha, a gente ser menina, é menina. Entende? Então, a gente precisa ir direcionando. Não, a gente não ora para ser menina. Porque ela pensou, ora para tudo. Se ele quer ser menina, é só ele orar, entendeu? Então, isso, claro, isso é um caso extremo. Mas a gente está numa sociedade que não tem mais certo e errado. A gente não tem, na nossa casa, irmãos, os nossos filhos precisam saber. Isso pode. Isso pode. Isso às vezes pode, isso nunca pode. Gente, o negócio que a gente tem lá na nossa casa, dá tapa na cara, dá tapa, bater no pai. Nunca pode. Bateu no pai, vai levar, entendeu? Um dia a Isabela, pequenininha, 2 aninhos. 2 aninhos. Uma coisa que lá em casa, isso daí é de família, né, irmãos? Vocês vão acertando. Sabe sapatear? Não pode, entendeu? Na nossa casa. Aí vocês vão delimitando os limites que cada um tem. Sapateou, levou. Entendeu? Então, assim, a criança sabe. Fez tal coisa, vou apanhar. Mas, claro, a gente vai orientar. A primeira vez que ela fez, ela não sabe que não pode, né, irmãos? Esses dias eu vi uma psicóloga falando. A mãe pintou a parede de preto para a criança de 3 anos escrever com giz, né? Pintou a parede de preto. Beleza, a criança escreveu com giz, desenhou, parari, 3 anos. Porque a gente às vezes acha que a criança entende tudo, mas a criança precisa ouvir, a gente precisa ensinar com a nossa boquinha o que pode e o que não pode. Essa criança pegou uma pedrinha, foi no carro preto da sua mãe e escreveu no carro preto da sua mãe. A mãe quase se endemoniou, né? Obviamente. Mas tinha uma pessoa junto que disse, tá, mas você não pintou a parede de preto e disse que ela podia escrever de preto? Pintei, mas é o carro, ela sabe que... Tá, mas tu falou para ela que não podia no carro? Não, não falei. Tá, mas então como é que tu quer que ela saiba? Não, mas é óbvio. Gente, mas é criança. É criança, entendeu? Às vezes, como o Vini falou, às vezes eu digo, ô Sofia, tá parecendo uma criança de 4 anos, dela me olha, mas eu tenho. Gente, eles precisam, entendeu? Às vezes a gente erra porque a gente não ensina. A gente precisa ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Nesse episódio, a mãe abaixou, olha só, a mãe abaixou e disse para a criança, filho, querendo matar a criança quase, filho, o que você está escrevendo? Estou escrevendo que eu te amo, mamãe, nem sabia escrever. Filho, assim, no carro a gente não escreve, só pode escrever naquela paredezinha preta lá que a mamãe pintou no quartinho, entendeu? Às vezes a gente... Então, assim, a gente vai delimitando as coisas que pode e não pode. Porque, irmãos, quando a gente faz isso quando eles são pequenos, a adolescência vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque o que a gente faz hoje? A gente pega os nossos filhos e afasta os nossos filhos de nós quando eles são pequenos. Muitas crianças passam das 7 às 7 da noite. Eu não estou entrando no mérito de quem precisa, eu sei que a gente precisa... Mas a gente põe as crianças das 7 às 7 da noite numa escolinha e a gente afasta eles. Daí eles viram adolescente. Daí a gente quer que eles fiquem perto da gente e conte as coisas pra gente. Mas na época que eles precisavam que a gente estivesse perto deles, eu esqueci a folha. Esqueci, eu tinha uma folha. Que pena. Ia usar um desenho que a Isabela fez. Eu disse, Bela, faz um desenho que eu vou usar na pregação. Que ela fez um desenho de um coração com um cadeado e uma chave. Ficou bem bonito, porque ela é bem artística, assim, bem diferente de mim. E daí, é verdade. E daí, eu falei, porque assim, o que eu queria com aquilo, irmãos? Eu queria ensinar para ela que ela faz parte desse momento de pregação aqui. Eu queria ensinar, quando eu vou nas visitas dos doutores, só um minutinho. Aí eu participo dos doutores da vida que faz visita de palhaço no hospital. Eu quero ensinar a minha filha que servir ao Senhor é bom e é uma alegria.
E o que eu faço com elas? Filhas, pintem para a mãe o coraçãozinho que eu vou entregar para os pacientes lá no hospital. E quando eu entrego, irmãos, o coraçãozinho, eu digo, ó, esse coraçãozinho pintado de qualquer jeito, assim, porque a Sofia não tem muita coordenação. Esse coraçãozinho foi as minhas filhas que pintaram para vocês. Eu acho que toca mais, irmãos, eles do que eu orar com eles, que eu babar, chorar, revelar, qualquer coisa. As pessoas ficam muito tocadas, mas o que eu quero? É tudo consciente, irmãos. Porque eu quero ensinar as minhas filhas, as nossas filhas, né? Não é só minha, é nossa, né? Mas é que eu estou falando. As nossas filhas, que servir a Deus é uma bênção, é um privilégio. Eu estava, agora já não estou mais tão nervosa, né? Mas eu estava muito nervosa para pregar aqui para esse culto. Muito nervosa. Eu ia chamar a Vanilda aqui para pregar no meu lugar. Disse, eu vou chamar a Vanilda. Eu ia. E daí, antes de sair de casa, nós falamos, gurias, orem por nós para Deus abençoar. E a Bela ora assim, e elas oram e põem a mão na cabeça. Porque a gente precisa ensinar os nossos filhos que a vida da igreja é uma bênção. Que eles fazem parte. Amém? Eles fazem parte, gente. Eles vêm junto, mas eles fazem parte. Eles fazem parte. E é isso que nós precisamos ensinar, a amar a Deus. Eu achei tão bonitinho. Um dia a Bela caiu aqui, mas caiu feio, se machucou. E daí veio a Sofia e disse assim para todo mundo. Todo mundo riu, né? Porque quando um cai, todo mundo ri, é normal, né? Mas a irmã disse assim, vocês não sabem que é feio rir quando uma pessoa cai, ela se machucou, e não sei o quê. E deu uma lição de moral, todas as crianças pararam e ficaram olhando para ela assim. Daí eu fui lá e disse, ai filha, que bonito. Porque assim, irmãos, quando os nossos filhos acertam, a gente precisa dizer, ensinar eles que eles acertaram. Porque quando eles erram, a gente fala. Mas quando eles acertam, a gente também precisa falar, porque a gente está ensinando o que é o certo e o que é errado. Daí eu disse, ai filha, olha, eu fiquei tão feliz com o teu comportamento, eu fiquei tão orgulhosa. Aonde tu aprendeu isso? Achei que ela dizia, contigo, mãe. Na escola. Tá, mas tá valendo também, né, irmãos? Não foi. Eu achei que ela ia dizer com a mãe, não, foi na escola. Mas que bom, né, irmãos? Amém, glória a Deus, foi na escola. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente precisa, acertou? A gente fala que acertou, e a gente não tem medo de dizer que acertou. Errou, a gente fala que errou. Eu não sei assim, eu estou falando muito para filhos, para talvez pequenos, né, no início, mas assim, irmãos, não sei aqui quem tem filhos adolescentes, mas a pior coisa que um pai de adolescente, de jovem pode fazer, se tem algum pai, se você conhece algum pai que faz isso, é a pior coisa, é a top 10 das piores dos adolescentes. Proibir o filho de ir na igreja como castigo, irmãos, não pode. Como é que você... A gente já viu, a gente trabalhou com jovens. Não vou poder ir no retiro, meu pai me proibiu porque eu fiz tal coisa. Irmãos, pelo amor de Deus, se você conhece algum pai que faz isso, é a pior coisa, porque o que ele está ensinando para o filho dele? Ó, tu errou, tu não vai na igreja, tá? Tu errou, tu fez algo errado, o teu castigo vai ser não ir na igreja. E daqui a pouco, irmãos, ele não vai na igreja e os filhos estão se desviando. E daí tu pensa, ai, por que se desviou o meu filho? Porque quando ele errou, tu proibiu ele de ir no grupo na célula, sei lá onde, que ele ia com o pessoal da igreja. Então, irmãos, top 10 do que não fazer com os adolescentes e jovens, não proíbam, ensinem o caminho. Filho, eu sei que às vezes deve ser bem tentador tirar aquilo que mais gosta, mas não é o caminho tirar as coisas do reino, as coisas da igreja. E a gente ensina os nossos filhos a se colocar, ensinando as crianças no caminho que devem andar. Esse ensinar é repetir, né, irmãos? Eu acho que eu já falei para as crianças arrumarem a cama. Não sei quantas vezes. Eu acho que multiplicando deve dar umas 3 milhões de vezes. Arruma a cama, arruma a cama, arruma a cama. Às vezes elas têm um insight assim e diz, mãe, vai lá ver a nossa cama. Assim, uma cada 6 meses, mas um dia vai aprender, né, irmãos? Um dia vai aprender. A Bíblia diz em Provérbios 22:15 também, a estutícia, a tolice, a estupidez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Gente, a gente precisa disciplinar os nossos filhos. Hoje em dia, tem uma psicóloga que falou que antigamente a gente tinha medo de perder o amor dos nossos pais. Ai, eu não vou fazer isso, porque senão o meu pai não me ama mais.
Ai, muitos cresceram até com medo, com dificuldade. Mas hoje, a criança diz para o pai, eu não gosto mais de ti. Eu confesso, irmãos, que um dia a Isabela me disse isso, eu me abalei. Mas eu fingi que não me abalei. E disse, 2 problemas, não gostar e gostar de novo. Ponto. Me abalei, fingi que não me abalei. E Deus, vida que segue, entendeu, irmãos? Tem uns compadres nossos, que a criança disse assim, não quero mais morar nessa casa. Ele é bem louco, né? Bem engraçado. Não quer? Abriu a porta do apartamento e disse, vai para a rua. Ai, pai, vai? Não, pai, desculpa, não era isso. Às vezes a gente tem que ter uns tratamentos de choque. Às vezes a gente tem uns tratamentos de choque. Do carro, a mesma família, a criança disse, não quero mais ser dessa família. Parou o carro. Desce. Ai, não, pai. Desce. Fez a criança descer e disse, não quer? Fez a criança descer do carro lá em Canoas, irmãos, tem noção. Desce. Não, pai, não sei o quê. Não quer mais ser, não precisa ser, eu não estou te... não sei o quê. Tá bom, então entra aí. Nunca mais, irmãos, entendeu? Tipo assim, a gente se sujeita às chantagens emocionais dos nossos filhos, a gente não pode. Nós somos os pais, eles são os filhos, e nós precisamos ensinar o caminho que eles devem andar. Isso, e daí o pai tem... Nessa geração, disso que eu falei, dessa nova geração de educação que a gente vive, nesse novo contexto de educação, os pais têm medo de perder o amor do filho. Ai, não, porque eu não vou falar, porque ele disse que não me ama. Irmãos, filho ama, irmãos. Filho ama. Ele, claro que não vai amar. Quem gosta de ser repreendido? Ninguém gosta. Mas é necessário. Uma criança que não tem disciplina é uma criança que fica nervosa, fica agitada, fica... Porque assim, a Larissa pode confirmar, não está mais aí, está em algum lugar a Larissa, mas os psicólogos dizem, uma criança que não tem limites, ela não consegue falar isso, mas ela fica desesperada com a falta de limite. Ela fica doente, ela fica desesperada porque ela não tem poder, ela não tem maturidade cerebral para dar limite na casa. E muitos filhos dão limites na casa. Eu estava conversando com uma pessoa que ela disse assim, não, eles vão dormir 2, 3 horas da manhã porque o menino não quer dormir. E daí a mãe dorme num quarto com a criança e o pai dorme em outro porque o menino não quer dormir sozinho. Não dá, irmãos, não dá. A gente precisa ensinar os nossos filhos. Algumas coisas muito eu já pedi conselho. Na época que nós estávamos em Canoas, tinha os nossos pastores, muito eu pedi conselho. Sabe aquelas, até meio assim, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Sabe essas coisas? Fiz muito disso na minha vida. E essa pessoa que sempre me aconselhava dizia assim, Ju, é melhor tu errar sendo mais firme do que mais fraca, mais flexível. É melhor tu errar sendo mais dura do que tu errar sendo mais mole, vamos dizer assim. Vocês estão me entendendo? Né? É melhor tu errar sendo mais rígida. O Christian gostou dessa frase. O Christian. É melhor tu errar porque os prejuízos para a criança serão menores. A Bruna e o Cleider não estão aí, mas o Cleider e a Bruna, que estão na chácara, vão poder confirmar. Grande parte das crianças, dos jovens que vão para as drogas, não tiveram limites, irmãos. Eu sei que é difícil dar limites, é difícil, mas a gente precisa dar limites para os nossos filhos. Deu já, né? Tá, espera só um pouquinho. Olha só. Eu até dei um print. Eu estava lendo hoje uma matéria sobre a mãe de um dos meninos que deu do tiroteio lá de Suzano. E muito triste, né? Muito triste. Agora um fica culpando o outro. Tem uns vídeos que estão rodando dizendo que a culpa não é de ninguém, que a culpa é nossa que não falou, que não falamos do amor de Deus. E também, né? É complicado. E olha só o que a mãe postou. Até tirei um print para ler. Daí a mãe disse assim, que não entendia o que o guri fez isso. Ele tinha internet, tinha TV a cabo, tinha tudo. E o bobão fez isso. Estou com muita raiva de tudo, ela falou. Nosso relacionamento até que não era ruim, mas a gente quase não conversava. A única coisa é que ele era pirado nesse bagulho de jogo de computador.
ele ficava paranoico e gritava para a tela: vou te matar, vou te matar. Irmãos, eu vi assim, no meu trabalho estava com a TV ligada, e os psicólogos lá falando: não, a criança que joga muitos jogos violentos, não quer dizer que ela vai ser um matador, um atirador, um não sei o quê. Mas, irmãos, o que os nossos filhos veem vai influenciar eles. Não adianta. A Peppa Pig, quem conhece? Peppa Pig fala papai bobinho. E o que as nossas filhas estavam falando? Papai bobinho. Não. E o que o papai fez? Cortou a Peppa Pig. Entendeu, irmãos? Tipo, Barbie. As mães de meninas, Barbie. Barbie não tem nada demais. Mas a Barbie... Sabia que a Barbie foi criada nessa revolução hippie? Sexo, drogas e rock and roll? Os psicólogos dizem: você quer mudar uma geração? Dê os brinquedos para as crianças e a geração vai ser transformada. Com que os nossos filhos brincam, vai transformar uma geração. Então, a Barbie... Gente, quem tem a vida perfeita da Barbie? Quem é magra daquele jeito, ou quem é um bundão, bobão. Desculpa, bobão. Era para ser bobão, ser bundão, daí agora estou falando de novo. Deixa pra lá. Era um bobão, e quem é um bobão que não tem nenhuma postura de homem, e a Barbie sabe tudo, é perfeita, e tudo dá certo, e ela tem todas as profissões, ela faz tudo que ela quiser. Eu digo para as gurias, elas gostam de Barbie, elas têm Barbie, mas eu digo assim: isso aí não é realidade. Como assim, mãe? Porque as crianças não percebem, gente. Os desenhos são mensagens subliminares que vão influenciando. E tudo isso a gente precisa estar cuidando. E nós vamos mostrando os erros nos desenhos. Daqui a pouco, claro, a gente não vai proibir de ver tudo, né, irmãos? Que daqui a pouco eles dá vontade de pôr uma bolha, mas não tem como. Então a gente vai mostrando: ó, esse desenho tu achou legal? Aí tu faz a criança refletir sobre aquilo, né? Tinha mais coisas, irmãos, para falar, mas lá em Deuteronômio, só uma coisinha, né? Que é muito importante. Em Deuteronômio 11, 18. Só para fechar com esse texto. Rapidinho. Deuteronômio 11, 18. Ai, perdi. E eu já tinha separado para não perder. É o quinto, é. Aqui, Deuteronômio 11, 18. Olha a instrução que Deus está dando para o povo, irmãos, e a gente precisa fazer isso com os nossos filhos. E vai tempo, irmãos. E tem que ter paciência, irmãos. Tem que ter muita paciência, uma paciência. Que a vontade que às vezes dá é dizer: cala a boca, sai daqui, vai para o teu quarto, me deixa. Porque a gente não está sempre bem. Mas aquilo que o pastor Fabiano pregou domingo no culto, que ele prega várias vezes, e a gente precisa viver isso na vida cristã e dentro das nossas casas, na educação dos nossos filhos. Nós não podemos educar conforme a nossa emoção. Estou bem? Se eu estou feliz, pode pular no sofá. Se eu estou brabo, não pula do sofá, eu te arrebento. Não dá, irmãos, não dá para ser assim. E às vezes a gente é assim. Vai dizer que quando tu tem um dia estressante, tu está brabo, qualquer coisa te irrita, a tua tendência é descarregar na criança, entendeu? Não dá para ser assim, a gente precisa buscar o equilíbrio. Sabedoria do Senhor. Deuteronômio 11, 18 diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai, a palavra do Senhor está falando aqui, né? Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossas casas, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais das vossas casas e nas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Irmãos, é ensinar a palavra do Senhor. Ali diz quando deitar, quando levantar, quando caminhar, quando sentar. A gente precisa ensinar a Bíblia para os nossos filhos, irmãos. É algo básico, mas que a nossa rotina às vezes nos impede de orar com eles todas as noites e ler a Bíblia com eles todas as noites. A gente precisa fazer isso, irmãos. A gente precisa ensinar. E que Deus tenha misericórdia de nós, assim, que a gente tenha sabedoria. Eu oro muito, tem muitas situações que eu penso: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Daí tu começa assim, para buscar nos arquivos, nada vem, e daí tu, nos arquivos, vocês entenderam, né?
nada vem assim, depois, o que eu vou fazer? E eu oro e digo, Espírito Santo, me dá sabedoria para que eu fale de forma que ela entenda, de forma que ele entenda, de forma que eu alcance. Que eu estava falando para vocês do coração, daí a Bela desenhou a chave com o coração, e daí a gente precisa ter a chave certa para cada filho, para abrir o coração dos nossos filhos. Amém? Amém, irmãos? Não, eu vou falar mais uma meia hora. Irmãos, para encerrar, ela não fala, né, irmãos? Ela é muito tímida. Não me deixou nem tempo para me falar agora. Não, irmãos, eu vou falar um pouquinho só. Não, só um pouquinho. Deu horário, mas só um pouquinho. Eu acho que existe uma grande tentação, uma grande inclinação no homem à omissão. E isso vem desde o tempo de Adão. E o que eu e a Juliana, a gente conversa bastante, o que eu como marido enxergo, e acho que a chácara de recuperação, o desafio da vida pode somar. Os meninos que passam pela chácara, a grande maioria deles, Felipe, me ajuda se eu estou errado, não tiveram o pai presente, não tiveram um bom relacionamento com o pai e o homem. Confere? Por que isso, gente? Porque quem dá limites é o homem. Querido, a criança não tem limites. Vini, a minha esposa leu pesquisa, a minha esposa está estudando há 48 dias e tem tudo comprovado cientificamente, eu não tenho nada. Mas o que eu já enxerguei na vida assim mais prático, crianças que não têm limite, crianças que às vezes têm uma mãe louca, gritando e se escabelando atrás, dizendo, para! Tem um pai omisso. Essa é a minha tentação, irmãos. Fingir que não vi, não quero brigar, não quero me incomodar. A criança está quebrando tudo, todo mundo já viu. A mãe não sabe mais o que fazer. E o que o pai está fazendo? Sentado. Eu creio que é tarefa do homem. E eu sei o peso que isso tem sobre a minha vida. Dar limite para as minhas filhas. A mãe ajuda, a mãe fala, a mãe faz, mas aonde faltar a postura do marido? Irmãos, eu não quero que minhas filhas tenham medo de mim, mas eu exijo que elas me respeitem. E aquilo que a gente fala, irmãos, o que eu falo eu preciso sustentar. A Juliana me ensinou muito. Tu diz que vai arrebentar ela a pau por um detalhezinho, que nem precisava. Agora que tu disse, tu tem que fazer. Um dia a Bela fez um negócio lá que não era nem grave, e eu disse, quando chegar em casa tu vai apanhar. A Juliana olhou para mim e disse, tu vai apanhar. Eu disse, amor, te passou. Não foi nem que foi grave. Eu disse, então nem vou bater, né? Vai. Tu disse, senão a tua palavra cai em descrédito no coração da criança. O pai fala, mas ele nem faz. Ou o pai diz que vai fazer, diz que vai fazer, diz que vai fazer, diz que vai... Isso a Juliana já me corrigiu 1 milhão de vezes. Um dia ela me chamou e disse, amor, até quando tu vai estar dizendo para ela que tu vai bater nela? Ela já ouviu, mas até quando? Não, quando nós chegar em casa eu vou te corrigir, porque eu te amo. Eu não vou bater para te machucar e nem para doer, mas tu vai apanhar do pai, porque o pai te ama. Eu até já bati de pantufa, né, irmãos? Então, depois vocês peçam para as nossas filhas como é que é a primeira surra de vara que elas levaram. Eu peguei a vara, irmãos, mas eu estava brabo. Só que eu estava com medo de machucar, porque a vara, eu não tinha noção da força. Então, pede para a Isabela imitar. Eu peguei a vara e disse, agora tu vai apanhar, eu peguei. Doeu, filha? Homens, olhem para mim. Muitas mães estão sobrecarregadas com a educação dos filhos, porque os homens abandonaram a educação dos próprios filhos. Meu dever é trazer o sustento para casa. Sustento não é só dinheiro, querido. Participe da vida comum do lar, diz a palavra. A vida comum do lar também não é só lavar a louça. Queridos, eu tenho uma esposa e 2 filhas.
Eu estou num emprego novo, eu estou recebendo informações novas o dia inteiro para a minha cabeça. Hoje era 6:30 da tarde, eu estava ali no Gomes, sentado numa mesa com o meu novo supervisor, recebendo informação. Tu acha que a minha cabeça chega em casa como, irmão? Eu tenho 3 mulheres. E quando eu chego em casa, irmão, a Bela queria me mostrar foto do palhaço da Magazine Luiza, irmãos. Eu preocupado com a pregação, eu queria vir para cá, eu queria me aquietar, eu queria orar. Irmãos, as 3 me atropelam, a Juliana já não atropela mais, ela já espera. As 2, elas querem me contar tudo. E a minha vontade é de não ouvir nada. E às vezes eu paro, antes eu digo, só deixa o pai fazer um xixi que eu estou me mijando. Faço meu xixi, volto, sento, fala para o pai. O pai quer te ouvir e quer o mesmo, queridos. Porque eu quero que as minhas filhas se sintam amadas por mim. Eu sou pai de menina. E eu cansei de ouvir que meninas com 12, 13 anos iniciam a vida sexual porque não tiveram carinho e afeto do pai. E aí se entregam para um malandrinho que apareceu e prometeu tudo para transar com a minha filha. Então eu não quero. Eu vou dar carinho, eu vou dar amor, eu vou dar afeto, para que eu não seja um pai lá na frente que diz, onde foi que eu errei? Em tudo. Eu já ouvi pai dizer, onde foi que eu errei? Onde foi? Tu quer que eu te diga? Tu errou quando tu faltou isso, aquilo, aquele outro, quando tu abandonou a tua família, tu errou quando tu não te posicionou, tu errou quando tu promoveu o pecado deles. Em tudo. Queridos, eu sei que o meu telhado é de vidro, eu tenho 2 filhas pequenas que estão crescendo. Eu peço muita misericórdia para Deus. Mas eu não queria encerrar sem dizer para os homens, assumam a postura e o papel que Deus delegou a vocês. Não sejam aquele bundão do Ken, que é um bundão. A Barbie é perfeita e super poderosa, e o Ken é um bobalhão, abobado, parece um doente. Dá vontade de dar uma surra nele. E se eu encontrar ele, eu bato nele. Não, irmãos, não. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Eu vou passar para minha esposa encerrar. Eu sei que está tarde, né? Nós estamos cansados, mas... coitados, ouviram 2 pregações. Mas a culpa é do Fabiana e da Carol, né? Mas eu queria, sim... Queria pedir para o Felipe cantar um louvor aí para nós. E que você viesse à frente. Se você sente no seu coração e diz assim, Deus, eu não sei o que fazer em tal área com meu filho. Eu não sei, Deus, eu preciso do Senhor. E eu queria te convidar a vir aqui à frente. Todos nós precisamos do Senhor. Deus, eu sinto que o meu filho está distante, eu não consigo achar a chave para abrir o coração dele. Eu não sei como lidar com essa situação. Me ajuda, Senhor, num gesto de buscar de Deus, porque é Deus que vai nos dar sabedoria, irmãos. É Deus que nos dá a sabedoria. A palavra diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e Ele vai dar. Então eu queria te convidar, assim, vir à frente, de um gesto, dizer, Deus, eu quero a sabedoria que vem do alto, para educar o meu filho. Nessa área, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu já tentei de tudo, eu não consigo, eu não sei. Mas enquanto acontece esse louvor, se tem alguém aqui nessa situação, vem aqui para a gente estar orando. Amém?